A gente está numa série de pregações e hoje é o último episódio. Diga, como vocês são bons, eu adoro o pregador falar, fala isso, fala aquilo, é uma bênção. É o último episódio hoje, né? Nós estamos numa série de pregações falando sobre identidade, se chama Identidade, falando quem somos em Deus, sabe? É muito bom. E é o princípio, é o começo, a revelação do Senhor, né? Saber quem é Deus, né? Entender como Ele se revela na palavra. E a gente tem aprendido, Ele se revela como Pai, amém? Ele só não é uma entidade, uma força superior, Ele é um Pai. A figura que Ele usa para nos ensinar, revelar quem Ele é a paterna, é a do Pai, amém? Quando o Senhor cria Adão e Eva, filhos, quando o Senhor cria família, é para ser uma representação do que há no céu, amém? Você lembra de Moisés? Moisés, vem cá, eu quero que você construa para mim um tabernáculo, mas sobe aqui no monte, pega a prancheta, o tablet, o AutoCAD e desenha o que eu vou te mostrar aqui do céu. Então o Senhor começa a mostrar como é no céu e diga para Moisés, faça na terra. Então Moisés, ele não inventa nada da cabeça dele, até porque não existia aquele formato de tabernáculo, de templo, ou de morada, ou de habitação, ou nada, não existia aquilo. Moisés, você vai fazer o que eu estou te mostrando. Sabe, a família é uma representação celestial, amém? Por isso o casamento, ele é essencialmente cristão. Não faz sentido casamento sem o Cristo, sem o cristão, sem o entendimento do que isso significa. Quando se perde esse significado, quando se destrói, quando se dissolve esse entendimento, aí realmente a gente pode considerar que não faça sentido ficar casado, continuar casado, faça sentido eu trocar por uma esposa melhor, por um marido melhor, faça sentido fazer alguns movimentos que a sociedade faz, porque não há entendimento. Mas quando há revelação, quando há entendimento, o peso, a responsabilidade, o poder que isso carrega, ganha exponencialmente mais, amém? Então o Senhor, Ele se revela a nós como uma paternidade, como um pai. Esse é o princípio, porque à medida que eu entendo quem Ele é, eu consigo entender quem eu sou. À medida que eu aumento em revelação dEle, eu aumento em revelação de mim, amém? Então, se Ele é um pai, a relação que tem comigo é de filho. Então, nós na primeira semana, no primeiro dia, nós ministramos sobre filhos amados. É isso que nós somos. O que a palavra nos chama? Nos chama de filhos amados, satisfeitos, vivendo para o louvor da sua glória, amém? Escreve essa frase, anota essa frase, faz ela um quadro, coloca ela na tua sala, faz ela a tela do computador, escreve, anota. É isso que nós somos, filhos amados, plenos, satisfeitos, vivendo para o louvor da sua glória. Depois nós falamos sobre os discípulos. Nós também somos discípulos, a nossa identidade passa pela identidade do discípulo. E também falamos na semana passada, quem estava aqui semana passada, glória a Deus pela sua vida, a nossa identidade passa pela identidade do amigo de Deus. Já não chamo mais vocês de servos, mas sim de amigos, amém? Glória a Deus. E hoje a gente vai falar do servo. A nossa identidade também passa pelo servo. E a gente vai entender melhor o que significa isso, para não dar bug, não dar conflito. Amém? Efésios capítulo 3 vai dizer assim: vai dizer assim a partir do verso 1: por essa razão eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim, em favor de vocês, pela graça de Deus, isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens das outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da mesma promessa em Cristo Jesus.
Deste evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração desse mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Amém? Até aqui. Qual o contexto do que a gente está falando? Por que a gente está falando o que a gente está falando? Há uma necessidade nesses dias, um clamor nesses dias, uma urgência nesses dias, de um combate a toda deformação de quem somos, da sua identidade. A pessoa que não sabe quem ela é, para onde ela está indo, é alguém que a gente considera como perdido, alguém que está desorientado, que está sem rumo. Isso é de alta importância para nós. Então, através da exposição do Evangelho, da Palavra de Deus, combater essas deformações. E são tantas hoje em dia, são tantos ataques, são tantas setas, são tantas vozes, são tantas distrações, para deformar, para distrair, para desajustar, misturar. E a gente precisa trabalhar nisso, como igreja do Senhor. Amém? Amém, bora. Sabe qual é o contexto de Efésios 3, do que a gente está falando, por que eu estou puxando essa passagem para a gente aprender? O apóstolo Paulo está fazendo uma defesa, ele está expondo que esse evangelho, que esse mistério, que antes estava oculto, que as outras gerações dos séculos passados, ou seja, o Antigo Testamento, que as pessoas não conseguiam entender, agora em Cristo Jesus, por intermédio, através, por meio do Espírito Santo, agora nós conseguimos compreender, aumentar, expandir o entendimento de que aquele anúncio, de que aquela promessa atingiu a todos, todo tribo, língua, povo e nação, não só para Israel, mas agora também para os gentios. Quem são os gentios? Aqueles que não eram de Israel. Eu, você, sua esposa, todos nós podem ser coparticipantes, co-herdeiros da mesma promessa. Essa passagem, esse anúncio fala de mim e de você. Quem aqui nasceu em Israel? Quem aqui é judeu? Não. Então, essa passagem está falando de mim e de você. Essa promessa nos atingiu. Ele está falando sobre isso. Ele está falando que a ele foi dada essa graça, esse ministério, essa chamada de levar essa mensagem e essa grande notícia para os gentios que não sabiam disso, de anunciar essa insondável riqueza para esse povo. Ele está falando sobre isso, é o contexto que ele está falando. E por que isso é importante para a gente? O que a gente pode aprender com isso? Eu quero que você anote aí alguns dados importantes. Você já deve ter ouvido falar, a gente já falou nessa série sobre isso, mas eu vou reforçar com você. Quando Jesus ele vai usar o termo igreja, olha, sobre essa pedra eu vou erguer, edificar a minha igreja, né? Ele está no cenário apontando para a porta do Hades, lembra? A porta do inferno era uma caverna, um lugar de cerimonial, de sacrifícios de crianças ao deus Moloque. Era um lugar terrível. Ali, aqueles homens daqueles dias consideravam aquele lugar lá para dentro como a porta do inferno, lá para dentro o próprio inferno. Então Jesus está naquele cenário dizendo: olha, a minha igreja vai prevalecer contra esse lugar. Amém? A gente pode aqui, rapidamente, se você, quero te inspirar, você anota no teu bloco, a expandir essa palavra. Eu não vou pregar exatamente sobre isso, mas você pode multiplicar isso.
Porque o que seria a igreja prevalecer sobre esse lugar? Poxa, se é um lugar de morte, a igreja prevalece com vida, amém? Se é um lugar de sacrifício, a igreja prevalece com vida. Se é um lugar de inferno, de perdição, a igreja prevalece com vida, amém? Amém. Multiplica isso em nome de Jesus, compartilhando no teu PG. E quando ele usa esse termo, a minha igreja, e daí para frente, você já aprendeu, a gente pega emprestado, na verdade a tradução é eclésia. Quem lembra da eclésia? Eclésia. Você deve ter aprendido, não é possível, mas eu vou reforçar aqui, lembrar, refrescar a tua memória. A eclésia de Jesus, ela não tem um aspecto de templo, ela não tem um aspecto de prédio, exatamente. A eclésia era um termo romano daqueles dias, era uma palavra utilizada naquele contexto, naqueles dias, é um grupo de governo da sociedade. Então a igreja de Jesus, por que ele está falando, você vai entender. A igreja de Jesus, ela não é o reino de Deus, ela é uma expressão do reino de Deus. Deixa eu te ajudar. Roma, Império Romano, conquistador, desbravador, ampliando seus territórios. Quando num povoado distante, quando num lugar distante, Roma não estava lá. O castelo, o prédio do rei não estava lá, mas lá era enviado um povo para lá, e esse povo junto se formava como uma eclésia, um grupo de membros de Roma, que naquela cidade representava Roma com o objetivo de governar, tomar decisões, arbitrar, juízes, impor a cultura, as leis, as regras, até que aquele lugar se parecesse, se tornasse como Roma. O rei não estava lá, mas seus representantes estavam. É como se o rei estivesse lá. Roma não estava lá, o império não estava lá, mas a eclésia estava, e por estar é como se o império estivesse. Você consegue entender? Esses enviados, esses homens enviados para formar essa eclésia eram os ministros. Pega isso? Amém? Então a igreja é um posto avançado do reino de Deus. Assim como a eclésia era um posto avançado de Roma, a igreja é um posto avançado do reino. Uma embaixada. Melhorou? Os Estados Unidos está aqui no Brasil? Não. Mas os Estados Unidos está aqui no Brasil? Sim. Porque tem uma embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil. E numa embaixada, aquele território, aquele prédio é território americano. Uma embaixada brasileira em outro país. Quando um brasileiro está em apuros, ele corre para a embaixada, ali é um território brasileiro. Do Itamaraty. Quem está comigo, amém? Então a igreja não é o reino, mas a igreja é uma expressão, ela representa o reino, é uma representação do reino de Deus. Por que isso é importante? Porque eu estou colocando isso para você. Porque Paulo, aqui na capítulo 3 de Efésios, ele usa essa expressão. Para essa missão, para essa chamada, ele usa essa expressão no verso 7, dizendo: eu como ministro. Vamos ler? Deste evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Por que é importante? O que a gente aprende com isso? O que a gente extrai para nós da nossa identidade? Embora filhos, discípulos, amigos de Jesus, amigos de Deus, há uma característica em nossa identidade que Ele nos traz para dentro. Ele lembra dos amigos, Ele nos fez conhecer dos seus planos. Mas Jesus, Ele não é um fofoqueiro. O pai me contou, estou contando para você, viu? Mas não conta para ninguém não, porque é só uma fofoca. Não, Jesus não é um fofoqueiro. Jesus não está contando só para matar sua curiosidade. Quando ele expande para nós a mensagem e os planos do Pai,
Ele na verdade está nos trazendo para fazer parte do seu plano, parte ativa do seu plano. O que o apóstolo está dizendo é que a partir do momento que pela graça, pelo favor, você vai entender isso melhor lá na frente, pelo favor, isso chegou até mim, isso me fez um ministro, isso me fez participante desse anúncio, desse evangelho e dessa história. Então, embora filho de Deus, embora discípulo dele, aprendendo dele, embora amigo dele, conhecendo a sua mensagem, há uma característica em nós. Quem nós somos? Nós somos os seus querix. Lembra do querix? Nós somos seus mensageiros, nós somos seus embaixadores, nós somos os seus ministros. Amém? Então, a palavra ministro, você vai aprender, eu quero que você guarde isso. Diga comigo, huperetes. Põe não, muda. Vai. Glória, obrigado. Huperetes, diga comigo, huperetes. Olha para o seu lado, fala huperetes. Você vai aprender mais uma palavrinha que define a sua identidade, huperetes. Sabe o que é essa palavra huperetes? Na verdade é o grego de ministro. Quando Paulo está falando, eu sou ministro desse evangelho, ele está usando essa palavra. Ele está pegando essa palavra. O que a gente aprende com essa palavra? Você sabe quem eram os huperetes? Sabe qual é a tradução? Eu vou te ensinar. É a palavra servo. Mas não é qualquer servo. Não era qualquer tipo de servo. Eram os remadores. Os remadores das galés. Sabe o que é galé? É esse barco romano. Já viu algum filme, esses barcos romanos? Que os caras ficam lá no porão remando? Já viu? Eram principalmente os barcos de guerra de Roma. Os huperetes eram servos, escravos, prisioneiros, que trabalhavam principalmente nos porões dos navios, remando. Sabe quem eram essas pessoas elencadas, elegidas, escolhidas para ser um huperete? O pior tipo de prisioneiro. Aquele cara que foi a pior condenação. Esse cara, alguns eram levados para a condenação da morte. O que não eram levados para a condenação da morte, eles falavam, vem cá, você vai ficar lá no porão do navio. O seu castigo vai ser ficar no porão do navio remando. Remando. Se você lembrar daqueles filmes romanos, históricos, na verdade eles não tinham nem roupa, eles não tinham uniforme, era só aquela, talvez fosse hoje seria um short, mas na verdade não tinha naquela época, era só aquele pano na cintura, até porque se fazia muito calor ali embaixo, remando. Esses eram os huperetes, o pior tipo de prisioneiro. Paulo está falando, eu por esse evangelho me tornei um desses. A igreja é o navio. Anota aí para você, enquanto houver remadores, haverá avanço. Enquanto houver remadores, a igreja estará avançando. Assim como os navios zarpavam com aqueles remadores, e a partir dali eles desbravavam os mares, desbravavam os territórios, desbravavam as guerras. Assim, enquanto houver remadores nos porões, a igreja estará avançando. E se aprendeu que a igreja é uma expressão do reino. Enquanto houverem homens nos porões remando, haverá o avanço do reino. E o que são os remos? A mensagem.
O que é que Paulo está dizendo? Que o lugar dele não é no convés, não é no lugar de comando, não é no lugar de dar ordens, não é no lugar de status. O lugar dele é ser o menor, é ser aquele que leva, que carrega, que empurra a mensagem à frente. Amém? Eu quero te dar um exemplo. Abre comigo em 1 Samuel, capítulo 16. O verso 10 diz assim: Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum desses. Então perguntou a Jessé: estão todos os filhos aqui que você tem mesmo? E Jessé respondeu: não, ainda tem o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. E Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levanta-te e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Amém? Você conhece essa passagem? A passagem onde um pequeno jovem está sendo ungido, levantado como o rei de Israel, o rei Davi. Conhece essa passagem? Você sabe, né? O profeta, Deus manda profeta até a casa de Jessé. Desce até a casa de Jessé. Ali eu vou ungir um rei. Ele chega lá para ungir alguém. Você se lembra da passagem de Davi e Golias? Lembra mesmo? Você lembra o que Davi foi fazer lá no fronte de batalha? Quem lembra? Foi levar um Romeu e Julieta lá, né? Foi levar pão, foi levar queijo, foi levar alimento para os seus irmãos que estavam no fronte de batalha. Seus irmãos, soldados, homens valentes, homens grandes, homens fortes. O Senhor me trouxe aqui para ungir um rei. Está aqui o primeiro filho, não é esse. Está aqui o segundo filho, está aqui o terceiro filho, está aqui o quarto, está aqui o sétimo. Não é, cadê? Onde que está o outro? Você conhece a passagem? Tem o caçula, está cuidando da ovelha. Você sabe que até pouco tempo atrás, eu achava que cuidar de ovelha era alguém assim, tipo assim, esse aqui não tem nada para fazer, vai cuidar da ovelha. Esse aqui o pai está trocando a lâmpada aqui de casa, vai lá cuidar da ovelha para mim. Sabe que até pouco tempo atrás eu sabia isso. Mas é bom a gente mergulhar nas escrituras, né? A gente saber mais, né? Conhecer mais. E sabe o que a gente descobre mergulhando naquela cultura? Que cuidar da ovelha era o trabalho dado para o pior servo da casa. Não para um filho, mas para um servo. E dos servos, o pior servo vai cuidar das ovelhas. Sabe o que isso fala para a gente? Talvez até hoje você aprendeu que talvez Davi foi esquecido por seu pai. O pai trouxe todos os outros filhos para apresentar para Jessé e esqueceu de Davi. Talvez você, como eu, aprendeu até hoje que Jessé esqueceu de Davi.
Mas quando a gente mergulha nessa cultura, quando a gente coloca uma lupa nesse lugar, nesse contexto, qual é o pai que daria o pior trabalho do pior servo para um filho? Na verdade, o que a gente vê nessa cena não é um pai que esqueceu do seu filho, é um pai que abandonou o seu filho, é um pai que deserdou o seu filho e trata seu filho como o pior servo da casa. Quem está comigo, amém? Well, por favor. Sabe o que a gente aprende com isso? Sabe o que a gente aprende com essa história? Que Deus escolhe os que não são. Deus levanta aqueles que não eram, aqueles que não podem, aqueles que não têm nada a oferecer. Deus levanta coisas loucas deste mundo para confundir as sábias deste mundo. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se glorie diante dele. É porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. 1 Coríntios capítulo 1. Sabe por que Deus faz isso? Para que a glória seja só dele. Sabe quem somos nós? Mais um pouquinho para você completar a identidade. Sabe quem somos nós? Os da pior espécie, que foram contemplados com a graça de Deus. Se alguém tem que se gloriar em alguma coisa, se alguém tem que se achar de alguma coisa, se ache nele, se glorie nele. Sabe, isso pode, essa revelação, essa certeza, esse impacto, pode colocar fim a tantas crises. Querido, pode ter certeza, todo dia de vir para o culto, todo dia antes de pegar o microfone, passa sempre pelo pregador, pela gente, aquela boa e velha sensação de que você é inadequado para isso. Aquela boa e velha sensação de que você não deveria estar aqui, que você não é a pessoa certa para isso. E você fala, pastor, eu também sinto isso. Na hora de pregar para minha família, para o meu vizinho, na hora de dar um bom testemunho, eu me sinto para minha esposa, para o meu filho, eu me sinto completamente despreparado e inadequado. É por isso que eu me calo. Talvez sabe qual é a única diferença entre eu e você até hoje, até esse momento? Talvez é porque eu escolhi reduzir a nada o que eu sinto para obedecê-lo. E se ele disse vai e prega, eu vou e prego. Talvez alguém diga assim, eu vou reter por humildade, eu não me sinto nada, eu não me sinto preparado. Na verdade, essa sua humildade é uma falsa humildade travestida, uma arrogância travestida de humildade. Porque na verdade o que você tem é arrogância, dizendo que eu vou passar essa vergonha, eu vou ter que me submeter a ele. Não, apesar de mim, apesar da minha insignificância, eu me submeto a ele, para levar a sua mensagem. Paulo está dizendo, quem sou eu? Servo de Cristo, ministro do Evangelho. E hoje você está aprendendo quem são os ministros. Não são os que estão no topo, no hype, na crista da onda. São aqueles que decidiram reduzir a nada a sua vida, para ficar remando. E até quando remar? Até ele mandar parar. Se ele não mandou parar de remar, não pare de remar.
Paulo está dizendo que nesse aspecto da participação da família, da participação, eu sou amado de Deus, eu sou amigo de Deus, eu sou discípulo, estou aprendendo com Jesus, mas na característica sobre participação dele, eu sou um servo, eu sou o menor, eu sou aquele que só obedece, eu só sigo. Uma mulher aí ficou para a história, ela, eu não vou contar, vou resumir aqui, mas na experiência dela, uma missionária que gastou a vida viajando e pregando, e indo para tribos, indo para aldeias, e ela gasta a vida nisso, e de perrengue em perrengue, é lamaçal em lamaçal, é naufrágio, é tudo, todos os perrengues que o missionário passa, nesses lugares mais inóspitos, e ela fala, poxa Deus, é tanta dificuldade, é tanto perrengue, é tanto problema para levar a missão adiante, e Deus respondeu para ela, é assim que eu faço com os meus amigos. E aí a frase que entrou para a história na experiência dela, então é por isso que o Senhor tem tão poucos, se é assim que trata seus amigos. Aquele que decidiu ser amigo de Deus, decidiu também tirar a camisa, tirar o Air Jordan, tirar a roupinha de marca, colocar o calção, descer no porão e começar a remar. Você lembra do Nemo? Não pare de nadar. Não pare de nadar. Você lembra de Davi? Alguém que já estava completamente destituído de herança, destituído de nome, destituído de identidade, porque o próprio pai abandonou. Cara, Deus faz coisas maravilhosas. Deus levanta pessoas que foram literalmente abandonadas, foram literalmente largadas nessa vida, e é essas que Deus tem o prazer de levantar para o louvor da sua glória. Da sua glória. Os quebrados, os alcoólicos, os drogados, os perdidos, são esses os testemunhos mais impactantes, aqueles que falam, meu Deus, né? Eu lembro que eu fazia, junto com meu pai, seguia ele na Donep, era um lugar de muitos testemunhos, toda semana tinha uma reunião, e toda reunião tinha um testemunho, alguém vinha para dar um testemunho de vida. A gente ficou quantos anos lá? 10 anos. Quantas reuniões por ano? Não sei quantas, faz as contas aí para mim, por favor. Vezes 10, quantos testemunhos eu ouvi naquele lugar? Eu era jovem, adolescente, crescendo e sendo abastecido por tanto testemunho. Hoje faz muito sentido aquele lugar de forja para mim. Sabe como você faz uma espada? Né? Você pega o metal e leva no fogo para ficar em brasa, ficar vermelho, não é isso? Para ficar no ponto de ser conformado. Eu acho que aquele lugar para mim era o lugar que Deus estava me esquentando, estava só esquentando ali, sabe, porque um dia o Senhor tinha um plano para mim de me tornar talvez um pastor, um líder, e aprender que o Senhor pode fazer de qualquer perdido, do mais torto, um dos seus melhores ministros. Sabe por quê? Qual é a mentalidade desse mundo? A gente quer pegar os mais preparados, a gente quer pegar os melhores. Queridos, sabe esses dias que se passaram, deixa eu abrir um pouquinho o coração aqui do pastor Júnior para os irmãos da casa. Sabe, esses dias eu ouvi tantas críticas, isso começou a colocar lenha na minha fogueira. Falei, sabe por quê? Porque desde a minha juventude, Carol, quando Deus me levantou, Ele não me levantou, me colocou lá no palco da igreja para pregar. Ele me colocou na garagem suja da igreja para pregar. E ali era o lugar underground, era o lugar dos jovens, era o lugar das meninas grávidas com 16 anos, era o lugar dos maconheiros, era o lugar do rock, era o lugar da bagunça, né, Gui? E sempre conta esse testemunho, que nos primeiros cultos a gente fazia uma rodinha com adolescentes, e lá, como era uma marcenaria desativada, tinha uma parede com um monte de foto de mulher pelada grudada. Então a gente fazia culto com adolescente aqui, com as mulheres peladas do lado. Desse lugar, dessa forma, dessa forja, é que Deus levantou grandes homens de Deus para até hoje.
É desse lugar que eu vim. Todas essas críticas começaram a colocar lenha na minha fogueira. Sabe por quê? Porque Deus sempre colocou em mim um certo inconformismo com esse espírito de religiosidade, com essa santidade travestida, né, de arrogância, sabe? O Senhor, sabe, a gente, naqueles dias, né, Gui? A gente estava tão pé da vida com esse ambiente, que a gente mandou fazer um banner bem grande e colamos na porta da garagem, assim, ó: proibida a entrada de pessoas perfeitas. Era o nosso slogan: se você é perfeito, por favor, não venha para o culto, porque aqui é um lugar dos imperfeitos, aqui é o lugar dos improváveis, aqui é o lugar dos piores, amém? Porque aquele que acha que está são, ele não precisa de remédio. Aquele que acha que está santo, ele não precisa de santidade. Aqui são aqueles que entenderam quem são, estão se submetendo ao Senhor. Deus escolhe dar certo com um tipo de gente que só dá errado. Foi assim a minha vida inteira vendo. Deus escolhe dar certo com gente que só dá errado. Sabe aquele artista famoso que você viu dar errado a vida inteira e de repente alguma coisa acontece, ele é encontrado pelo amor de Jesus e muda e começa a dar certo com gente que só deu errado. Deus tem esse plano para mim e para você. Dentro da nossa identidade, hoje há um convite a você se lembrar quem de fato você é, quem de fato nós somos. De fato nós somos da pior espécie, mas que foram atraídos pelo amor de Jesus para esse lugar que é dele, que não é nosso. Então aquele que teve a pior história, a pior família, o pior pai, a pior mãe, a pior criação, pode ser levantado por uma história incrível, por uma história nova, por uma história mudada, transformada. Pode se tornar um ministro, porque não é inerente a você, é inerente a Ele. Romanos 5:20: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o erro, superabundou o favor de Deus. É nisso que nós cremos. É isso que Igreja Viva crê. É isso que Igreja Viva crê. Esse lugar não é o lugar para os perfeitos. Esse lugar é o lugar para os ministros. Esse lugar é o lugar para aqueles que estão sendo conformados, transformados diante do Senhor. São para aqueles que sabem quem são em Deus. Sabe quem são os ruperetes? É que você entrou depois, né? Sabe quem são os ruperetes? São os garçons. A palavra ruperetes também era usada para garçom. Em determinado momento da jornada, da viagem, o barco parava. Em determinado momento da jornada, da viagem, o barco parava, estacionava. E aí, para as refeições, alguns ruperetes eram selecionados para servir o jantar e a refeição. Eles se tornavam garçons também. Em algum momento da jornada, eles se tornavam garçons. Garçons que tinham suas bandejas vazias e só serviam aquilo que era posto na bandeja. Esses são os ruperetes. Esses somos nós, garçons de bandejas vazias. De mim não tem nada, da minha vida não tem nada, da minha limitação não tem nada para oferecer. Mas aquilo que o Senhor tem me dado, é isso que eu vou dar. Daquilo que o Senhor tem colocado em mim, é disso que eu vou repartir. Quem está comigo, amém? Daquilo que o Senhor tem colocado sobre a minha mesa, é disso que vai sair para a mesa do lado. Esses são os ruperetes, os ministros, aqueles que de si não tem nada, mas só servem do que o Senhor der. Amém, igreja? Sabe o que diz Hebreus capítulo 1, verso 7? A mesma coisa que está em Salmo 104:4.
É óbvio que você não sabe de cor. Eu também não sabia de cor. Eu anotei aqui, é óbvio. Mas eu conto para você. Lá está escrito que o mesmo que dá vento aos seus anjos é o mesmo que dá fogo aos seus ministros. Lá está escrito que aquele que não deixa faltar, ou em outra tradução, que faz dos seus anjos o seu próprio vento, é aquele que faz dos seus ministros uma labareda de fogo. Sabe, às vezes o nosso coração meio que ele bate um vento, bate uma chuva, uma tempestade, e parece que o nosso coração dá uma murchada. Mas hoje há uma mensagem sobre nós aqui, sobre quem somos, e essa dinâmica nossa de relação. Aquele que faz o teu coração arder é o próprio Deus. Aquele que faz o teu coração em brasa é o próprio Deus. Então, se o teu coração é do Senhor, fica tranquilo, porque aquele que também faz o teu coração às vezes retroceder também é o próprio Deus. Sabe, você não pode ficar pulando de mão em mão. Ora a tua vida é de Deus, ora a tua vida é do diabo. Ora a tua vida é da graça, ora a tua vida é do pecado. Sabe, não, agora o pecado esfriou meu coração. Não, agora a graça aqueceu meu coração. Cara, toma um lugar, toma uma identidade e se livra das deformações, da mentira. Você é filho amado do Senhor. Então aquele que faz arder o teu coração por uma temporada, é aquele que faz o teu coração ficar mais sóbrio em outra temporada. Aquele que é ministro do Senhor, não falta fogo, não falta. Sabe como isso é importante? Em Efésios capítulo 3, verso 7, ele diz assim: deste evangelho, para essa chamada, né, pregar aos gentios, me tornei ministro. Você aprendeu, ruperete, mas pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Diga comigo, poder. Sabe o que é poder? Sabe qual é a tradução desse poder aqui? É dunamis. Dunamis é a palavra usada aqui, grego. Dunamis é a mesma palavra usada em Atos 1:8. E recebereis poder para serem as minhas testemunhas. Dunamis. Sabe o que é dunamis? É a mesma palavra que depois foi traduzida para dínamo. E a mesma palavra que depois chegou para o latim como dinamite. É um poder explosivo. O que nós carregamos é um poder explosivo. Queridos, o querix, o ministro, o enviado, o mensageiro, ele carrega algo explosivo, algo poderoso. Sabe por quê? Porque ele carrega a autoridade do rei. Quando o querix chegava na cidade, ia lá no centro da praça, no centro do vilarejo, pegava aquele pergaminho para abrir, para ler o querigma. Você aprendeu o que é o querigma? A mensagem. Ele abria para ler. Quem já viu naqueles filmes o rolo? Vamos lá, vem comigo. Tá comigo? Você lembra que o rolo, ele vinha enrolado, e ele tinha um selo. Lembra? Que ele tinha que rasgar o selo. O querix só ia saber o querigma no dia, na hora de abrir o selo. Quem está comigo diz amém? A palavra vai te chamar de carta viva. Toda carta tem um remetente, quem escreveu, para um destinatário. A carta se autoescreve? Não. É o remetente que escreve. A carta é para ela mesma?
Não, é para um destinatário. E a palavra está dizendo que Ele te fez como carta viva do Deus vivo. Quem escreveu a carta? O remetente, o Deus vivo. Enviada para quem? Para os perdidos, para o mundo, para o outro. Essa história que Deus está escrevendo na tua vida não é para você. O que eu quero dizer? Tem hora que nem você sabe qual é a mensagem que Deus está escrevendo, mas chega o dia, chega a hora que, quando aberta para ser lida, aquilo ali tem a autoridade, contém a autoridade do rei. Quando chegava aquele rapaz na cidade, chegava aquele homem ali, as pessoas falavam: quem é esse baixinho, quem é esse magrelo, o que ele vai dizer? Mas quando ele abria e começava a ler, assim diz o rei, aquela mensagem carrega algo poderoso, uma autoridade. Sabe, quando o apóstolo Paulo com os seus discípulos, com os seus amigos, chegavam numa cidade e diziam: assim diz o rei, bum, aquilo explodia o inferno, aquilo explodia a economia, aquilo explodia o lugar, o costume, a cultura, os demônios que naquele lugar estavam. Será que você pode acreditar nessa palavra? Será que hoje talvez o Espírito Santo vai ter que gastar mais força para que você creia que a mensagem é verdade, é real na sua vida? Sabe, a mensagem que está sendo escrita para você, talvez hoje você nem entende por que desses capítulos, por que do que está acontecendo, do que aconteceu, mas queridos, creia que na hora certa, quando ela é anunciada, ela carrega um poder explosivo. Sabe, igreja, nós precisamos explodir o inferno. Vamos lá, você pode ficar de pé no seu lugar? Nós precisamos explodir o inferno. Você não pode ser explodido pelo inferno, você precisa explodir ele, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a eclésia do Senhor, contra os ministros do Senhor. Hoje o Senhor te chama a voltar a remar. Hoje o Senhor te chama a voltar a remar. O Senhor te chama para voltar ao eixo, ao trilho, ao alinhamento para a sua vida. Amém? Amém mesmo? Nós vamos adorar ao Senhor. Eu quero chamar todos vocês aqui à frente. Hoje, nem sempre a gente faz isso, mas hoje é um dia propício para isso. Nós vamos orar juntos, nós vamos ministrar juntos. Venha com a sua família. Se você tem um parente, um marido, esposa, vem junto com ele, fica junto perto deles. A gente vai orar pela sua casa, a gente quer orar pela sua família. Nós vamos ministrar. Sabe, alguns precisam de cura, alguns precisam de paz, alguns precisam do amor de Deus. Podem vir aqui para frente, podem vir. Sabe, existem alguns ministros aqui. Nós temos pessoas que têm carregado a mensagem do Senhor. Sabe, talvez algumas pessoas chegaram aqui, chegaram nessa estação carregando algumas cadeias, algumas correntes, carregando alguns infernos. Hoje Deus quer explodir esse inferno na tua vida. Hoje o Senhor quer explodir esse mal na tua vida, amém? Você pode crer? Nós vamos começar a orar. Alguém talvez vai encostar em você e vai ministrar a palavra em você. Receba, é do Senhor. Alguém vai chegar e vai colocar a mão em você, fique em paz, é um ministro do Deus Altíssimo. Alguém vai começar a liberar o poder Dunamis sobre a sua vida. Receba. Alguém vai acender o pavio na tua vida desse dinamite. Receba, é do Senhor, em nome de Jesus.